Bom, boa noite, agora oficial. Vamos estar começando o dia de hoje. A gente vai estar fazendo a carta 7. Então hoje eu separei algumas páginas aqui da carta 7, né? E falta pouco até o final. Depende como for a nossa conversa do texto que a gente vai ler. Aí a gente vai até o final, aí a gente faz a leitura depois até o final. Senão a gente deixa para a semana que vem. Vai depender de como foram as conversas aqui desse trecho aqui, né? Que tem duas partes, assim, pelo que eu percebi, nesse trecho tem duas coisas bastante legais aí pra gente conversar. E aí no final tem uma que é bem profunda, então por isso que eu fiquei meio assim de ir até o final da carta, ia ficar muito extensa a leitura. Mas se for tranquila a conversa dessa parte que a gente lê, aí a gente vai pro final também. A Cris voltando. Ok. Então vamos lá. Olá, Cris, boa noite. Estamos começando agora. Vamos lá então, Vamos Carmen. fazer. Faz a oração. Tá. Vamos fechar os olhos. Fazer 3 respirações profundas. Fazer a nossa conexão com os pensamentos externos. Vamos começar. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando eu falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina. E que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Gratidão. Vamos lá então. Bom, hoje a leitura vai ser, eu só vi pelo PDF, tá? Não consegui ver no livro, mas no PDF é exatamente onde a gente parou, na página 166 até a 170. E no livro eu tenho aqui a página que a gente vai começar. Vai ser na página 257. Então vamos lá. Para que você entenda plenamente aquilo que eu estou dizendo, quero que você se esforce para visualizar e compreender que a natureza da divina consciência do equilíbrio universal é um poder sem limites, pois o equilíbrio e a harmonia surge do controle mútuo entre os impulsos universais de masculino e feminino, inteligência e amor, a vontade de experimentar e a vontade de permanecer em aceitação,
o anseio de estar ativo e o de refrear-se e manter o status quo com a finalidade de formar vínculos e estabilidade. Esses primitivos impulsos do ser, como expliquei na carta 4, são a realidade que dá vida, forma, estrutura e existência a todas as coisas visíveis. Essa dimensão é um estado de beleza, alegria, harmonia, êxtase sublime, reverência, inteligência e amor. Isso é tudo que a Terra pode demonstrar, mas em uma escala muito além de sua mais distante concepção. Tente abrir sua consciência para o significado dos parágrafos anteriores. O fato de compreender e internalizar o significado mudará toda a perspectiva de suas origens divinas e da existência em si mesma. Nos parágrafos acima, descrevi para você a natureza e a essência da vida, que entra em ação no espermatozoide e no óvulo quando eles se unem para dar forma a uma criança. Essa é a sua verdade, sua realidade, sua alma, psique, o estado mais profundo de seu ser. Instintivamente você é consciente disso. O bebê é a encarnação da alegria. A alegria que ele expressa enquanto desenvolve a consciência de suas relações e seu ambiente surge do profundo manancial da vida divina que o formou célula por célula, segundo as instruções genéticas até a sua forma atual. Qual é a diferença entre a alma e a psique? Explicarei agora a verdadeira diferença, ainda que os psicólogos terrenos possam contestar. A alma é a chama divina, uma metáfora usada para descrever a essência da vida divina que é absorvida pelo ser individual no momento da concepção. A força vital adquire uma forma pessoal e libera a energia da força elétrica da atividade e os impulsos magnéticos de ligação-rejeição para empreender o trabalho complexo de construção do corpo. Portanto, você tem no núcleo do seu ser sua alma, a realidade divina, e essa é a inteligência divina, amor divino, que é o poderoso impulso divino para criar, crescer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfazer toda a necessidade em um sistema de perfeita lei e ordem. Essa é a realidade que é a sua alma. Portanto, quando você tiver superado os impulsos do ego e convidado a alma a manter o domínio de seus pensamentos e sentimentos, você será instigado a expressar todos os impulsos divinos acima descritos. Você será tomado por um desejo de promover unicamente o bem supremo de todos os seres vivos e do universo em si. Você terá se tornado um verdadeiro mensageiro da consciência divina, expressando todas as suas qualidades do ser. Até o momento da reunificação da alma com a consciência divina, a psique ocupa os recantos mais profundos de sua consciência humana e extrai sua consciência de sua alma. Esse é o instinto oculto em que você sabe distinguir o certo do errado. O ego também é formado no momento da concepção. Enquanto a criança se desenvolve, o ego começa a se fazer sentir. Ele é a base de sua personalidade humana que dá a você a individualidade. É a energia de sua consciência humana. É o que o torna único e diferente de todos os demais. Com a finalidade de conservar a sua individualidade, o ego deve protegê-lo dos ataques exteriores de qualquer tipo e dar a você o que necessite para prosperar, florescer, crescer e ser feliz. Isso é divinamente ordenado e não deve ser tratado com desprezo. O ego constitui um núcleo de primeira importância e muito necessário de consciência de criação, desenvolvimento e crescimento. O ego é governado exclusivamente pela corrente elétrica da consciência de atividade, o impulso de movimento contínuo aparente em todos os seres vivos, inclusive nas plantas que giram e desdobram as suas folhas para captar o sol da melhor maneira possível. Esse é um movimento concebido no campo elétrico de atividade contínua e no campo emocional de ligação-desejo na consciência da planta, que permite que ela cresça e desfrute o calor do sol. O ego em todo ser vivo é unicamente o assento da consciência terrena. Ele de maneira nenhuma se assemelha à realidade divina que constitui a alma. O impulso egóico pertence unicamente à dimensão terrena e está voltado exclusivamente para conseguir o que quer para fazer a entidade individual feliz, protegê-la dos ataques e assegurar a sua sobrevivência. Ele pisoteará outras entidades ou espécies para alcançar os seus propósitos. Essa força egóica está ativa em todos os seres vivos, desde a minúscula ameba até o rei mais poderoso. O impulso do ego poderia ser chamado de protetor e ditador do universo vivo. É nesse ponto que a maioria das pessoas do mundo na atualidade se confunde ao contemplar a possibilidade da existência de um Deus. Eles analisam as atividades de diversas espécies impulsionadas por consciências egóicas, uma alimentando-se da outra para sua subsistência, e decidem que essa selvageria deve ser trabalho do Criador. Como então o Criador pode ser um Deus de amor?
Esse é um dos mal-entendidos e crenças que eu gostaria de desfazer. É meu propósito que todo mundo compreenda que o universo inteiro tem, em seu núcleo base e fundamento de todas as coisas, a força vital divina que inspira e respira através de toda a criação. Ela é o equilíbrio oculto, porém poderoso, do qual todas as coisas extraíram seu ser, forma e estrutura. Ela é o espaço dos cientistas, no qual é conduzido o movimento e a ligação das partículas elétricas. Ela é tanto o impenetrável e sempre desconhecido terreno da existência, como também a fonte oculta de toda a substância que há em todas as coisas do universo. O ego é a ferramenta da criatividade divina para produzir a individualidade a partir da unidade de seu próprio ser. O que estou dizendo será muito discutido pelos seus cientistas. Estou me referindo às almas daqueles seres terrenos cujo intelecto está suficientemente evoluído para debater e decidir sobre uma linha de conduta, e mesmo com uma compreensão parcial, responder intuitiva e inteligentemente ao que está acontecendo no ambiente. Essas entidades mais avançadas de todas as espécies são os gênios de sua raça. Não julgue o desenvolvimento interior de qualquer espécie, humana ou outra, pelo seu corpo físico exterior. Todas as coisas vivas são individualizadas a partir da mesma vida divina. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados, de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma proveniente da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? E etc. Quando isso ocorrer, a alma está começando a imprimir na psique uma necessidade urgente de querer alcançar a fonte de seu ser, a qual sabe por instinto que existe e que é seu verdadeiro lar e lugar de descanso. O anseio oculto, mas permanente da alma, de reunir-se com a fonte de seu ser pode então ser sentido pela psique. Se há pessoas que nunca alcançam esse desenvolvimento vital em suas vidas, é porque os processos mentais e emocionais de seu ego estão tão fortemente voltados para o exercício da inteligência e da razão que quando outras pessoas fazem perguntas como começou a vida? Existe Deus? Como foi concebido e criado um universo tão maravilhoso? O ego do incrédulo e daquele que não é um buscador, consciente apenas de sua própria onipotência, se propõe a refutar que existe alguma dimensão que esteja além daquela onde a Terra tomou forma. Ele renega a voz da alma, retransmitida pela psique, e a cada argumento encerra-se mais firmemente nas percepções do mundo visível e material que representam a sua única segurança. Assim, a alma fica encarcerada nas cadeias mentais e emocionais eletromagnéticas do ego, e a mente humana permanece convencida de que a alma não existe, e que a dimensão terrena da existência e a força vital física são as únicas realidades. Se a mente de tais pessoas está determinada a rejeitar qualquer sussurro inspirador da psique/alma, o corpo sofre com pequenas doenças, as relações são tensas e a vida em geral é cheia de estresse. Uma enfermidade pode vir em seguida. Isso se deve ao fato de que tais pessoas se alimentam apenas dos recursos limitados de energia oriundos da comida que põem em sua boca. Essa energia é procedente de um processo químico e não da fonte de toda a vida. Ainda que sua vida tenha inicialmente sido extraída da realidade divina que lhe deu o seu ser, você também tira sua energia física do alimento e dos processos digestivos que fabricam as enzimas que quebram a comida em uma forma utilizável e alimenta as células físicas em todo o seu corpo e mente. Essa é a vida corporal. Muita gente vive e morre extraindo energia exclusivamente de seus processos físicos. O tipo e quantidade de energia que se extrai dos processos físicos é grandemente afetada pelos campos emocionais magnéticos e mentais elétricos da entidade viva. Esses campos elétricos e magnéticos que envolvem cada coisa viva, desde uma ameba até um elefante e um ser humano, são radiações pessoais da força vital que vem da alma, combinadas com as radiações da consciência, conhecimento pessoal, da atividade em contínuo movimento mental elétrico da entidade e de seus impulsos emocionais magnéticos de ligação e rejeição. Esses campos eletromagnéticos são profundamente afetados por todos os pensamentos e sentimentos que passam pela mente e emoções da entidade. Por sua vez, os campos afetam profundamente os processos físicos do corpo. Eles melhoram ou pioram a saúde do corpo segundo o estado de consciência pessoal,
se está em harmonia com as radiações da força vital da inteligência e amor divino, ou em conflito com eles, devido aos impulsos autocentrados do ego. Uma entidade infeliz definha e morre. Uma entidade feliz floresce. Isso é um fator básico da existência. Em última análise, cada entidade viva se alimenta de seu próprio estado interior de contentamento ou frustração. Você pode constatar a verdade dessa afirmação no desenvolvimento físico de consciência de um bebê. Uma criança feliz e contente floresce, ri facilmente e está plena de alegria. O contato com uma mãe amorosa aumenta o bem-estar da criança. As radiações amorosas e felizes da mãe para com o bebê alimentam as radiações da consciência do pequeno, que por sua vez aumentam a força em seu pequeno corpo. À medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com uma força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com um poderoso psiquismo vê os campos eletromagnéticos enfraquecerem em um indivíduo ou animal com seu campo energético diminuído, ainda que no momento nem o indivíduo nem o animal registrem enfermidade física. Pode passar um dia ou mais antes que o corpo em si comece a manifestar a diminuição de energia da consciência através de alguma forma de esgotamento ou enfermidade. Há na Terra pessoas que desenvolveram equipamentos que registram esse fenômeno e em anos vindouros esse será o método reconhecido para diagnosticar e tratar uma enfermidade que se aproxima. Com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, o exato estado mental e emocional que é responsável pelo esgotamento físico será primeiro revelado sob hipnose e registrado eletronicamente em frequências de vibrações nas telas. Isso será seguido de uma investigação eletrônica que apresentará as frequências vibratórias de diversas partes do corpo em telas semelhantes. Esse processo implicará em mudanças de cores, pois cada padrão de consciência se manifesta primeiro, tanto em frequências vibratórias quanto em cores. Ao comparar as frequências vibratórias mentais e emocionais com as frequências vibratórias das partes do corpo, se poderá localizar o órgão exaurido de energia, assim como a causa mental e emocional. Os psiquiatras não mais investigarão as experiências passadas sondando, classificando, fazendo afirmações sobre as possíveis origens ou causas dos transtornos mentais, emocionais e físicos, para em seguida fornecer racionalizações humanas com as quais fazer o tratamento. A verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa, e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada, e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam mal-estar psicológico e o esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Entretanto, ao ler estas cartas, você pode começar a efetuar a sua própria cura. As instruções referentes à realidade divina que impulsiona a existência são primordiais em seu próprio tratamento, assim como a maneira correta de harmonizar-se com ela, de extrair vida divina no processo de cura. Quando você começa a extrair a vida da realidade divina por meio de sua busca espiritual, fazendo perguntas, meditando, lendo e orando, você começa a abrir a sua psique enclausurada no sono da consciência egocêntrica terrena. Você atrai para sua mente e suas emoções a natureza da realidade divina em si. Tudo que passa pela sua mente e emoções é passado aos campos eletromagnéticos que estão à sua volta. Isso contribui para a sua força. Quando seus campos eletromagnéticos são energizados pelo poder que você extrai da realidade divina, então o poder regressa a seu corpo físico e cada órgão torna-se cada vez mais saudável e qualquer disfunção é gradualmente eliminada. É vital que você lembre desses processos relativos aos campos físicos eletromagnéticos, porque o conhecimento o inspirará e encorajará para a sua meditação diária e sintonização com a realidade divina. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser e não para alguma forma terrena, religiosa de crença,
uma espiritualidade superficial. Vou ler de novo. Se sua busca sincera e meditações forem dirigidas para a verdade do ser, e não para alguma terrena forma religiosa de crença, uma espiritualidade superficial e espúria, ou para qualquer objeto material que você acredita que possui poderes, gradativamente a sua própria natureza irá se alterando e você estará consciente dos demais e de suas necessidades de um modo jamais sentido antes. Você se tornará mais empático, compreensivo, afetuoso, compassivo e gentil. De fato, as qualidades da alma da vida divina começarão a controlar os seus impulsos naturais egocêntricos de satisfação e autodefesa. Vamos parar essa primeira parte por aqui, porque depois vai entrar num assunto mais profundo, né? Que até vou ter que ler essas primeiras partes de novo aqui pra gente começar, né? Então, se der tempo a gente termina hoje, se não, fica para a semana que vem. Quem quer começar, só lembrando, né, que essa primeira parte ainda, ela lembra que a gente finalizou a semana passada falando do ato sexual, né, de como é formado a nossa alma de acordo com a consciência do pai e da mãe da criança, né, que até a gente debateu bastante aqui, quando o pai e a mãe têm consciência, estão com uma consciência realmente de amor ao fazer o ato sexual, nasce uma criança proveniente de amor. Quando é simplesmente carnal, nasce uma criança proveniente de um ato mais carnal, né? E até a gente discutiu bastante quando é o caso do estupro e tudo mais, né? A gente comentou na semana passada. Então, só para a gente fazer um lembrete, porque a primeira parte aqui ele começa entrando mais profundo na criação da alma, né? Daquilo que tem dentro de todos nós, né, da realidade divina. Mas vamos lá, quem quer começar hoje perguntando, falando, comentando? Marlene, Carmen, Divani, Ale, Cris. Ninguém vai dar um estopim pra gente começar? Normalmente é a Marlene tá quietinha pensando. Então vou fazer uma... Ah, pode falar, Marleninha. Eu tô pensando no que foi falado aqui sobre a alma, que a alma é a chama divina, é o núcleo do ser, é impulso divino. Então, assim, é consciência divina também. Então, assim, quando a gente é concebido, e você vai falar, eu vou falar em todas as concepções, em todo estupro, por amor, carnal e tudo mais, todo mundo já tem a chama divina, que é a alma. Todo mundo já tem. Então, como eu não consigo conceber como é que uma pessoa que foi estuprada, ali tem uma alma divina num ato de estupro. É uma coisa assim, não dá para você pensar nisso. Como que pode acontecer um estupro e o ser que está ali tem uma chama divina dentro dele? Então, é estranho falar em estupro e aborto ao mesmo tempo. A gente fica muito
mexe muito com a cabeça da gente quando você fala nessa parte da alma, que todo ser vem com ela, né? Alguém quer colocar alguma coisa? Pode falar, Carmen. Então, eu acho assim, a alma é a chama da vida, né? Então, independentemente, todo mundo já nasce com essa conexão. Aí, a partir, o ego também vem junto. Eu acho que a partir de como esse ego é moldado, a personalidade da pessoa é que vai se desencadeando as heranças do que ela... As heranças... como é que eu me explico? Das raízes. Genéticas. Né? De estupro, então a criança já vai vir mais carregada de outras coisas que ela vai desenvolver futuramente, de alguns traumas. Aí vai se moldar, né, pelo ego, vai se moldar a pessoa, a identidade dela, como que ela vai ser. Agora, a alma é a chama da vida. A alma todos têm, independente de se foi boa a concepção ou não. Não sei se é isso. E é a essência da vida, né, a alma. Foi mais ou menos a isso que eu colocação da entendi. Carmen foi perfeita, a colocação da Marlene faz sentido, né? Vamos ver se dá pra gente... Vou falar o meu entendimento aqui, né, do que está vindo para falar. Na semana passada, quando a gente estava falando ali do ato sexual, né, quando tem o espermatozoide e o óvulo, no momento que eles se unem para conceber o bebê, né, eles são inseridos com a chama divina. Então isso é independente de como o ato foi concebido, tá? Dentro de um ser, não importa se ele nasceu, de que maneira ele nasceu, né? Se foi de um ato amoroso ou de um ato hediondo. Mas independente disso, para ter um ser, ele veio com a concepção, a primeira coisa que vem é a concepção de uma alma que vai dar origem àquele ser, né? E então vem a alma e automaticamente vem também os impulsos egóicos, que é a atividade, né? E que ele chama, né, que são são os impulsos eletromagnéticos, né, da atividade e do amor, que eles começam a formar a criança lá dentro do útero e começam a criar o desenvolvimento da criança. Então quando ele diz que quando vem de um ato amoroso, né, vem uma alma, uma chama divina pura, e essa criança recebendo só amor, a formação dele vai ser dada de qualquer maneira da criança, né? Mas quando começa a ser desenvolvido isso, pelo que ele começa a ouvir, desde quando ele é um feto lá dentro, até o momento que ele nasce, tudo isso começa a moldar a personalidade da criança. Porque lá atrás ele falou que quando uma criança que nasce do amor, ela tem uma chance muito maior de, quando adulto, resgatar essa essência divina dela. Porque ela foi criada de uma maneira totalmente amorosa. Ela provavelmente ela provavelmente vai ter muito menos influências negativas, digamos assim, crenças limitantes no pensamento dela, para ela trabalhar depois. Então essa alma, ela já vem, a alma sempre vem pura, mas a criança vai sendo individualizada. E quando ela vem do amor, ela tem muito menos crença limitante, ela vai ser criada com uma mãe amorosa, com um pai amorosa. Quando ela já nasce de um ato hediondo, essa criança, no início, a não ser que seja uma mãe que tenha uma evolução espiritual, uma mulher que tem uma evolução espiritual muito grande, porque o ato hediondo não tem jeito, foi cometido pelo homem, não dá pra gente falar outra coisa. Então ela vai ter a não ser que a mãe seja de uma amorosidade acima do normal, digamos assim, essa criança, e de qualquer maneira, mesmo a mãe fazendo tudo isso, essa criança já vai vir com
com uma rejeição, com um abandono de pai, e conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai carregando no ego dela, no inconsciente dela, no subconsciente dela, todas essas coisas nocivas de quando ela foi criada. Tá? Então, independente do ser como ele é criado, existe essa realidade divina. O que é, quando ele colocou até lá atrás, que até a gente encerrou a semana passada falando para a gente não julgar, né, as pessoas, né? Então, assim, evitar, por mais hediondo que seja, tem que pagar e vai ter o retorno de tudo aquilo. Isso a gente já falou da lei do retorno, que é implacável com esses que cometeram esses atos. Mas mas quando no momento da concepção vem a chama divina, e depois disso é que a criança começa a ser criada e formando todos os desafios que ela vai estar tendo que fazer na vida. Então, uma criança que nasce de um ato hediondo, quando ela se desenvolve, chega na adolescência ou um adulto, ela carrega no subconsciente dela todos aquelas rejeições, aqueles atos que foram trazidos desde o nascimento dela. E para essa criança conseguir resgatar tudo isso é muito mais difícil. Por isso que ele fala que a gente tem que ter muito cuidado, porque ele até dá o exemplo, né, que na tradução saiu: o que é do espírito, o que é da carne vem da carne. Então, quanto mais carne, quanto mais o pior da carne é o estupro, né? Mas então, quanto mais a criança nasce de um ato carnal, mais obscura fica a alma dela e mais difícil vai ser para ela colocar e trazer isso para fora, né, a alma dela. Por quê? Porque a alma está totalmente enclausurada por um monte de emoções negativas que foram colocadas naquela criança desde o nascimento dela. Então, então quando ele coloca isso nesse ponto, o que eu consigo entender é isso: a alma está ali. E conforme a criança vai desenvolvendo, com amor ou sem amor, tanto que ele fala aqui num exemplo, à medida que a criança se desenvolve, sua personalidade em desenvolvimento começa a colorir as radiações de sua alma com sua força de consciência brilhante ou escura, a qual reforça a saúde da criança ou a diminui. Uma pessoa com poderoso... e aí ele vai falando da consequência de tudo isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, conforme a nossa parte egocêntrica vai surgindo, né, e vai tomando forma, o nosso ego vai tomando forma para defender aquela criança. Imagina uma criança que nasce de um ato hediondo ou cresce sem amor. A tendência é que quando se torna adulto, ele também se torna um adulto que não apresenta amor, ele não tem o amor próprio, porque como ele não teve amor quando ele era criança, ele cresce uma criança sem capacidade até de amar. Por quê? Porque não recebeu isso. A gente, quando adulto, a gente exterioriza tudo aquilo que a gente recebeu quando criança, né? Das coisas boas e as coisas ruins. Então, a Marlene foi interrompida pelo cachorrinho ali que estava na tela com ela. Então, quando ele coloca aqui, o primeiro ponto é esse. E o que é a psique, né? Onde a psique entra na história? A psique é o elo que faz quando a nossa alma está ali obscura, a psique é aquele canal que leva as informações da nossa alma para a nossa consciência, que fazem distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, que fazem a gente ter os nossos atos amorosos. Quanto mais obscura tiver a alma da pessoa, menos a psique consegue trabalhar e levar essas informações. Tá? Mas é o que ele coloca aqui. Quanto mais essa criança vai conseguindo se desfazer dos impulsos do ego e consegue consegue extrair o que a psique está trazendo para ela, ela começa a se perguntar, ela começa a questionar. Então, tanto que ele coloca aqui
que um dos erros, né, que toda entidade tem a sua alma, as plantas têm, os animais têm, todos eles têm. Mas quando a gente olha na humanidade, quando a gente olha nos exemplos terrenos, a coisa de um ser que mata outro, isso eu estou falando tanto dos homens como do reino animal também, a gente acha que tudo isso é obra de Deus, mas não, é o ego se manifestando para que a pessoa venha se alimentar, venha se proteger, venha fazer aquilo de alguma forma. Então o ego, quando ele é muito distorcido, quando na criança, a tendência é que quando adulto você começa a manifestar coisas muito distorcidas. Então por trás de todo ato hostil de um adulto doente, provavelmente teve uma infância totalmente doente. Vocês estão assistindo o Bebê Rena, eu não sei até onde ele vai no filme, mas se voltar para a infância daquelas pessoas, você vai ver que eu não sei se volta no filme, não volta, né? Mas são provavelmente infâncias totalmente distorcidas, que estão manifestando uma consciência totalmente distorcida quando adulto. E enquanto a pessoa não acorda para aquilo e vê que pode ser diferente, ela não vai conseguir fazer isso tudo diferente, né? Então esse assim, é o que eu consigo extrair de tudo isso. Pode falar, Carmen. Não, é exatamente esse negócio que eu estava comentando com a Marlene do Bebê Rena, que o ciclo começa a se repetir. A gente percebe isso depois, você vai ver mais para o final, que o cara estava super bem. De repente começa, entendeu? A gente tem nuances que vai voltar tudo de novo, a história. E realmente, as marcas de uma gravidez, nossa, é uma coisa absurda, né? Porque mulheres que apanham, maridos que bebem e espancam a mulher grávida, brigas, essas coisas de famílias já disfuncionais. Imagina a carga que isso tem na concepção da criança. E por isso que eu falo que eu sou a favor da vida, tudo, mas eu acho que tem casos, por exemplo, aquela criança no Norte, no Nordeste, que veio a público, que isso deve ser bem normal lá, de 12 anos que ficou grávida. Impossível gerar, ela não tinha nem a formação de ovário e tudo, né, direitinho, já tinha, porque ela ficou grávida, mas como que ela ia sustentar uma gravidez com 12 anos, mirradinha, pequenininha? Eu nem sei que final que deu, teve uma polêmica, né, se tirava ou não tirava. Então, são coisas que para depois, né, o futuro dessas crianças é bem Pode falar, bem pesado, né? Então, mas aí que a gente entra numa polêmica. Porque se você for pensar que a gente vem resgatando vidas passadas, então essa pessoa, quando ela é de um ato de estupro, então ela já é uma pessoa problemática na vida anterior. Aí ela vem com um ato de estupro, já trazendo o gene do pai, provavelmente que está meio doente, né? Porque para mim o cara que estupra é um cara doente. Então ela já traz o gene dele, do pai, e o próprio dele, que na vida passada teve algum problema. É isso que a gente vai entender? E realmente, Carmen, ela fez o aborto, sim, foi autorizado no final o aborto. Mas assim, então essa criança do estupro já é uma criança problema. Já veio da vida passada com um problema, já carrega um peso na alma dela, que aí ela teria que pagar pelo estupro. Eu acho muito polêmico essa situação, acho assim estranho. Eu não consigo entender essa situação se a gente for pensar na concepção, né? Se for pensar nas vidas passadas.
assim, assim, para a gente racionalizar com experiência humana é difícil da gente compreender, porque é aquilo que a gente sempre fala, a gente não conhece a história toda. Mas se a criança veio dessa forma, é porque se ela veio por isso, é porque alguma coisa ela precisava aprender aqui. Ela talvez precisava crescer sem esse amor e ter ela quando se tornar um adulto, ela mesmo criar essa oportunidade para ela sair. Porque como falou, todo mundo tem a sua chama divina. Agora, para isso, quanto mais amoroso vier a sua criação, né? Então quem já nasce com um ambiente amoroso, claro que já vem, cada um escolhe a família que nasce, né? Esse é um fato. Ninguém nasce na família que não escolheu ou onde não escolheu. Todo mundo nasce na família que escolhe para tudo que aquela alma precisa passar. Quanto mais pura é a criança, que é quando ele fala aqui, num trecho aqui ele comenta a psique, ela vai levando essa informação. Quanto mais espiritualizada é aquela pessoa, mais isso vai chegar na consciência daquele adulto, tá? Mas a mensagem chega e cabe àquela pessoa querer. Todo mundo tem esse livre-arbítrio de querer mudar ou de não querer mudar. Então, tanto que tem pessoas que são presas, né, que cometeram atos hediondos e na prisão elas conseguem, de maneira sincera, elas se voltam pela dor que causou, que está causando. Na realidade, a maioria das pessoas evoluem, elas começam o processo de evolução não por causa, às vezes não é nem por causa da dor que ela causou nos outros, mas por causa da dor que ela está causando nela mesma. Então, quando uma pessoa ela comete um ato contra a humanidade, ela vai presa, o fato dela ser presa, de ser maltratado, quando ela começa a se tornar adulto, a vida começa a machucar tanto ela que ela vai tomar uma decisão. Ou ela vai querer, ou ela vai fazer isso, exteriorizar para ela evoluir, ou não. Tanto que tem pessoas que, como eu estava falando, que são presas, que chegam lá dentro, eles começam a analisar a vida deles primeiro até o fundo do poço que eles chegaram. Primeiro ponto. Segundo, eles começam a botar isso e começam, peraí, deixa eu conhecer por que está acontecendo tudo isso comigo. E quando elas começam a estudar, muitos começam a ler a Bíblia, começam na prisão e a buscar conhecimento em Deus, e as pessoas que realmente entram nessa mudança interior, é um sinal da psique chamando ela, ó, a tua vida está assim porque foi você que criou. E elas começam a ver o que fizeram para os outros. E elas começam a entrar num processo de profundo arrependimento e começa a vir uma transformação. Tem um filme que a gente assistiu que é sensacional. É a história não está me vindo o nome agora na mente, mas é a história de um menino que ele o pai dele bateu bastante nele na infância. Ele é uma história baseada em fatos reais. Ele é hoje o maior cantor gospel que existe. Você sabe qual é? Qual que é o nome, cara? É o Only Imagine. Como é que é? Only Imagine. Só eu posso imaginar. Só eu posso imaginar. Only Imagine, é isso mesmo. Esse filme é a história de um rapaz. I can only imagine. Isso. E ali maravilhoso. Ali é uma história perfeita para a gente ilustrar a capacidade de que o ser humano pode mudar. Né? O pai dele maltratou esse menino, batia direto nele. E esse cara, ele perdeu o casamento, ele perdeu a esposa, depois ele perdeu o filho, ele ficou sozinho, ele desenvolveu um câncer. E quando ele perdeu o filho, o filho vai contando a história do filho, né? O filho se torna, ele tem um dom de cantar, e aí quando ele tá para começar a fazer sucesso, mas a vida dele não vai para frente. Até que uma pessoa dá o conselho para ele, ó, tá na hora de você enfrentar os seus fantasmas. E o filho volta a encontrar o pai depois de ficar algum tempo fora. E quando encontra o pai dele está totalmente mudado. Mudado assim, ele continua meio broncão pelo jeito de ser dele, mas você percebe o pai com atos amorosos.
E o pai percebeu isso como? Quando ele perdeu tudo e ainda veio um câncer que começou a definhar ele, ele começou a perceber que tudo era consequência do que ele tinha feito. Simplesmente a vida estava devolvendo para ele tudo de ruim que ele tinha feito. E naquela fase terminal da vida dele, digamos assim, ele foi acompanhando o filho e tudo que ele pedia para Deus era uma oportunidade. Exatamente, encontrou Jesus. É o que fala, exatamente a palavra que ele fala. Ele começou a se transformar. Então o pai ele pede para Jesus, pede para Deus para que trouxesse o filho dele de volta. E o filho dele volta. E no começo o filho dele, por mais que o pai dele está diferente, o filho dele está revoltado ainda com o pai. Mas aí ele resolveu dar uma chance. E nesse final de vida do pai, ele escrevia sempre um diário. Ele fala: nossa, agora que meu pai está indo embora, eu estou perdendo o melhor pai do mundo. Infelizmente, nesses últimos anos, nem sei se foi anos, mas nesse último período de vida, eu pude conhecer o melhor pai do mundo. Ou seja, a dor que ele passou foi tão grande que ele conseguiu se transmutar. Ele fez uma análise da vida dele e percebeu que a mulher foi embora por causa do tratamento que ele dava para ela. Ele foi perdendo tudo que ele tinha. Mas a história do pai, do pouco relatado ali, também era triste, porque na infância ele não teve amor do pai, não teve amor da mãe. Ele aprendeu a criar, ele foi criado na pancada e o que ele sabia era criar o filho na pancada. Então ele estava exteriorizando tudo isso. Então, só que ele mudou e conseguiu resgatar tudo isso. Então, por mais difícil que seja, e aquele menino, ele teve que, alguma coisa ele tinha que passar, porque ele teve que encarar aquele pai. Ele perdoou o pai, porque percebeu que o pai dava para ele tudo, que é o que fala na constelação, né? Ele percebeu que o pai dava para ele o que ele recebeu do pai, então ele não tinha amor para dar. Então ele não deu amor pro menino também. E esse menino, quando adulto, ele viu que o pai se transformou e se deu a chance deles restabelecerem. Foi uma cura mútua ali. Os dois precisavam passar por aquilo por algum motivo. A criança, de forma inocente, porque veio para o mundo sem saber que tinha que passar por aquilo, mas teve que passar por aquilo. E aí foi tocando pelos... Tipo, acho que é o exemplo perfeito do que fala da psique. São pequenas mensagens que chegam no teu cérebro e falam: pô, que merda que eu fiz com a minha vida, o que eu tô fazendo? E o pai falava: nossa, eu chorava, depois que eu te batia, eu passava a noite chorando porque eu tinha feito aquilo, mas o pai não tinha coragem de ir lá pedir perdão, na época que ele era criança, mas foi pedir esse perdão quando ele era adulto. Então, então ali mostra exatamente esse efeito da transformação. Né? Existe uma chama divina num pai violento, nesse caso que era um pai violento, e ele depois que ele fazia o ato era totalmente impulso, era o ego manifestando, por isso que ele batia no filho, era o ego manifestando, por isso que ele tratava a mulher daquele jeito, e ele não controlava o ego controlava totalmente as ações dele, por mais que ele sabia que estava errado, ele sofria internamente, mas não conseguia mudar. Até o momento que ele encontrou Jesus, como ele fala no filme, e teve essa transformação de dentro para fora. Então ele começou a perceber e começou a agir dessa forma. Então o filho chega com 2 pés para dar no pai, e o pai faz café da manhã, o filho não entende nada que está acontecendo, e o pai em nenhum momento se rebelou mais. Ele simplesmente chorou e falou para o filho que se existia um Deus, que Deus podia perdoar, e ele acreditava que ele tinha recebido o perdão dele e ele esperava receber esse perdão do filho. E o filho, apesar da revolta, veio aquele instinto de dentro também: peraí, preciso dar uma chance pro meu pai. E ele foi começando meio que com o pé atrás, lógico, mas aos poucos foram se aproximando e conseguiram restabelecer o relacionamento. Então, quando fala daqui, e o final da carta vai ficar muito claro isso que está falando. Quando a nossa psique, aqui, ó, eu vou ler esse trecho aqui, que é quando a psique começa a falar com você. Eu só vou ver quanto tempo tem, falta 3 minutinhos. Eu vou ler o trecho e aí a gente termina. Algumas psiques são capazes, graças aos seus campos mentais e emocionais mais espiritualizados,
de rivalizar com a consciência egocêntrica e empreender atos atenciosos e cuidadosos que apenas podem proceder dos impulsos da alma provenientes da realidade divina. Portanto, é preciso ter o maior respeito e consideração por todos os seres vivos. Onde as espécies evoluíram até o ponto de formular ideias e pensamentos claros e de expressá-los em sons e palavras, e onde o desenvolvimento espiritual da psique pôde penetrar na consciência egocêntrica, a psique começa a perguntar: isso é tudo o que há na vida? Quais são os nossos propósitos na vida? Então, veio aquele impulso de dentro que, tipo, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso é tudo o que há na vida? É só sofrimento? É só abandono? É só rejeição? Veio do pai, que era no caso o agressor, e veio do filho também. Isso é tudo que há na vida? Eu vou ser abandonado? Eu vou ser maltratado? Isso é tudo que tem na vida? Esse é o propósito da existência? E começa a brotar de dentro e você começa a domar os impulsos egocêntricos, porque pelo filho ele abandonaria o pai naquela hora. Ele não voltaria mais para casa se o ego comandasse. E o pai, se continuasse comandado pelo ego, quando o filho começou a falar, o pai podia se rebelar também, se o ego continuasse comandando ele. Mas não, ele deixou o interno falar, ele deixou o espírito, ele deixou a alma dele falar. E aí é onde começa o processo de cura, é onde continua o processo de cura. Vamos lá, gente, fazer que já vou mandar a sala para vocês e a gente já continua. Então já voltamos já. Tá, então, assim, eu acho que esse filme é bem legal, quem puder assistir. É um filme, acho que ele tem 2 horas de duração. Como é o nome mesmo, Carmen? I can only imagine. Eu só posso imaginar. Isso. É que acho que o nome está até em inglês, se eu não me engano. Posso. Mas esse é um filme interessante para entender assim, esse processo todo. E é maravilhosa a história final. E depois que o filho liberta, isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Outro dia a Lê estava me contando. Infelizmente eu não consegui ver os vídeos, né? Mas foram 3 vídeos que foram gravados pela professora dela, né? Aqui do método humanoterapeuta, Andresa. Ela estava falando ela estava naqueles vídeos que fazem lançamento de curso e tudo mais. Ela deu 3 aulas gratuitas e ela estava falando muito disso daí. Por que por mais que algumas pessoas passam por um processo extenso de cura, a vida não prospera do jeito que deveria prosperar, e porque de outras prosperam. Porque se não está prosperando, é porque tem alguma coisa que ainda está ali guardada no teu subconsciente para você limpar. Porque quando sai tudo, a tua vida vai embora. E foi o que aconteceu exatamente com esse rapaz do filme. O rapaz, se você for pensar, ele era uma boa pessoa, ele era um cara legal, um cara carismático. Estou falando do filho. Ele tinha um dom realmente de cantar, que era enorme, mas ele tinha uma raiz presa por causa dos problemas não resolvidos. A vida dele sempre travava na hora do vamos ver. As coisas para ele não andavam, o relacionamento dele não fluía. Por quê? Porque ele carregava muita coisa da infância ainda que ele precisava limpar. E também não conseguia prosperar na carreira. Por quê? Porque no caso dele é fácil de falar. Porque tudo que ele queria era provar o valor dele para o pai. Essa é a grande verdade. Ele queria provar o valor dele para o pai. Enquanto parece que não tivesse limpa essa relação, que limitava todo o andar dele, ele não conseguiria prosperar. Então, quando limpou tudo aquilo que ele passou, aquele resto da vida com o pai, né, que foram alguns meses, eu acho, pelo que eu entendi no filme, depois disso a vida dele andou de uma maneira brutal, e hoje acho que é a maior banda gospel, acho que existe nos Estados Unidos, se eu não me engano. E essa música é uma das músicas que foi um hino. Realmente a música é linda, né? Quando você escuta ela, e a voz do cara é espetacular, o cara parece um tenor cantando, a voz dele é muito forte. Então, eu acho que nesse filme mostra exatamente esse exemplo. Então,
quando a gente volta na criança que nasceu de uma família distorcida. Se a gente parte do pressuposto que a criança escolheu, então esse rapaz, ele não é fruto de um estupro, mas ele é fruto de uma relação carne entrando em carne, digamos assim. Uma relação carnal, que não tinha, talvez até existisse amor de pai e mãe, mas era aquela coisa que como o cara não tinha amor, ele não conseguia botar isso para fora. Então era uma relação carnal. Então a criança nasceu de uma forma doentia, podemos dizer assim. Mas a vida trouxe oportunidades para ele resgatar isso. Então, então, partindo do pressuposto que a gente escolhe a família que a gente nasce, a vida vai nos encarregar de dar oportunidades. Vai caber a gente escutar a nossa psique, escutar a nossa alma para a gente tomar decisões, tá? Assim, não vou dar exemplos pessoais, mas eu posso falar que a vida me deu vários tapas na cara até eu começar meu processo de mudança. E quando começa o processo de mudança, é bem isso, a gente começa a perguntar, pô, mas é isso que eu estou merecendo da vida? E quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente começa a fazer a pergunta, tipo, questionando Deus, questionando a vida. E conforme você entende, estuda, você vai descobrindo o quê? Que na realidade a vida só está dando de volta aquilo que eu plantei. E por mais que você tenha boas ações, às vezes você tem más ações inconscientes. E quando você começa a se dar conta daquilo, você tem a oportunidade de se curar e sair tudo isso, né? Nem compara meus problemas com o desse rapaz, pelo amor de Deus, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas eu estou falando que todo mundo tem na vida oportunidades que vão vir para você tratar aquilo que você precisa tratar na vida, tá? Pode falar, Marleninha. Normalmente as pessoas, principalmente os mais antigos, eles tinham muita dificuldade para falar eu te amo, para demonstrar amor e tudo mais. E aí a pessoa sempre fala assim, ele só dá o que ele recebeu. Mas eu acho que não pode ser dessa forma, porque senão a maioria das pessoas antigas, elas tinham como é que eu vou dizer, uma barreira muito grande para demonstrar sentimentos. Então, se fosse assim, a gente ia chegar aqui, todo mundo ia ser uma pessoa fria, uma pessoa com medo de demonstrar sentimentos. Eu acho assim, que as pessoas não recebiam amor, mas muita gente era amorosa, mesmo não tendo recebido. Eu acho que não dá para falar que isso é uma herança. Eu acho que é uma pessoa que realmente, ó, eu gosto e eu vou falar que eu gosto e eu vou demonstrar que eu gosto. Mesmo que minha mãe e o meu pai não fossem assim. Eu acho que tem que ter, isso é uma evolução, eu acredito. Sim, é assim, Marlene, é uma evolução da humanidade como um todo, tá? Mas assim, a gente pode concordar, a gente pode às vezes não concordar, que a nossa mente racional, a gente acha que a gente tem o domínio de tudo muitas vezes. Mas quando vem um impulso, a gente acaba sendo controlado totalmente pelo nosso ego e é onde a gente acaba fazendo as besteiras. Então e a vida nos encarrega de mostrar. Então, quem teve crianças que nasceram, isso eu posso te falar por vivência, participando de muitas constelações. Toda criança que teve, todo adulto que não recebeu quando infância aquele amor genuíno de mãe, de pai, porque às vezes o pai cuidava e a mãe cuidava do jeito que eles sabiam cuidar. E esse jeito talvez não fosse o mais amoroso, mas para a mãe ela estava fazendo o melhor dela, né? O que a consciência dela sabia fazer e o que ela achava que era o amor, mas não veio da forma mais divina. Então agora cabe à criança, quando ela se torna um adulto, ela querer soltar tudo aquilo. Então, porque muitas vezes ela carrega, você vê muitas pessoas que carregam inconscientemente, por mais que conscientemente elas amem pai e mãe, elas carregam muitas mágoas, carregam muitas dores, carregam muitas coisas por causa disso, inconscientemente. E elas acabam manifestando isso quando adulto nos relacionamentos, também de forma tudo inconsciente. Então, como eu disse,
aquele menino que foi espancado pelo pai, ele sabia que não podia espancar ninguém, então ele não espancava ninguém, ele sabia que aquilo era errado, mas mesmo assim a vida dele não prosperava por algum motivo, e o motivo era porque ele não tinha recebido aquilo do pai, porque ele tinha aquela mágoa do pai, ele carregava essa mágoa tão grande que ele se afastou do pai, foi viver a vida dele, ele carregava aquilo tão forte que ele não conseguia amar genuinamente uma mulher, porque ele acabou se afastando da mulher que ele amava. No final, quando ele se perdoou, eles acabaram se relacionando. Então, mas é tudo de forma inconsciente, tá? E que isso vai se manifestando. Então, você como eu, nós como pessoas racionais, a gente fala, nossa, mas como não vai expressar amor, não vai expressar tudo isso? Mas mesmo hoje em dia a gente vê muitas mães que têm filhos, que estão carregando o filho no ventre, e que elas sabem que aquilo é amor, mas que elas carregam às vezes uma raiva, alguma coisa meio que tipo, nossa, inconscientemente elas não expressam isso, mas elas guardam isso. E por que não expressam? Porque a sociedade, se você expressa isso, você é condenado pela sociedade. Mas elas guardam isso dentro dela. E elas tentam expressar amor pela criança, mas elas carregam aquela coisa dentro delas que não é muito boa. Porque no consciente ela sabe que ela precisa amar, mas às vezes ela não ama como deveria amar. E isso tudo é inconsciente. Então é nesse ponto que a gente entra fundo no que ele quer dizer aqui na carta. E cabe a cada um querer melhorar e querer evoluir. E eu concordo com você quando a gente fala, a sociedade está vindo por uma evolução muito grande, né? Eu vejo assim, a maneira como assim, as mães que... tem uma pessoa que eu conheço que assim, ela tem um pai o pai era muito severo, principalmente com as mulheres, era machista, né? E ela não queria aquilo para a vida dela, então ela se rebelou e ela falou, não, eu vou fazer tudo diferente. Ela conscientemente conseguiu fazer tudo isso sem deixar de dar o amor para o pai. Então ela aceitou o pai como era, com a consciência que ele tinha, e fez a criação dos filhos dela de uma maneira totalmente diferente. E você fala, eu convivo perto com essa pessoa e falo, nossa, é totalmente diferente a maneira como foi feito. Mas porque a pessoa conseguiu transmutar tudo isso. Deu para entender? Então, mas faz parte, como você falou, de um processo de evolução. A tua alma está ali gritando para você, a tua psique está ali gritando para você. Porque a tua psique está lá, como ele fala bem aqui, a psique está falando para você o que é certo, o que vem da sua alma. Então cabe a você escutar isso ou não, e executar isso ou não. E se você escuta, as coisas vão abrindo cada vez mais o caminho. Pode falar, Marleninha. Também tem uma coisa que acontece muito, que é a depressão pós-parto. Tem mulheres que elas rejeitam aquele filho, que elas chegaram, já tive casos assim que eu conheci de psicóloga que contou que a mulher chegou a matar a criança na depressão pós-parto. Sim, a depressão nada mais é do que algum sofrimento tão forte dentro de você que você está guardando, que aquilo vai te fechando. E você tem gente que se fecha num casulo, né? A Di até pode falar mais disso. A Di passou por uma depressão durante muito tempo, mas são sofrimentos, coisas que ocorreram na vida que faz você se fechar num casulo muito grande, que se você não curar isso, você vai, ou você se mata, ou você pode matar alguém, dependendo da pessoa que for, né? Depende de como teu ego vai manifestar tudo isso, né? Então, Mas eu falo da depressão pós-parto, da mãe que acabou de ter um bebê e rejeita aquela criança. Eu entendi, mas aquela rejeição que ela tem por aquela criança é fruto, provavelmente, de alguma rejeição que ela teve no passado. Ela carrega uma rejeição tão grande dentro dela, e aquela criança só é um estopim para manifestar tudo aquilo nela.
Tá? Então ela está manifestando aquela depressão pós-parto, mas porque tem alguma coisa que vem lá de trás. E se essa mãe não passar por um tratamento que vai resgatar e trazer a cura do que ela teve lá no passado, ela não vai conseguir nunca expressar o verdadeiro amor por aquela criança. Mas o parto, a criança é um estopim de algo que startou na mente dela e que o inconsciente dela está lá guardando as 7 chaves, que nem, às vezes a maioria das pessoas não consegue nem saber o porquê que vem a depressão. Mas isso vem de algum processo lá atrás. A criança foi só o estopim dela manifestar. Ela está sendo talvez a causa atual de tudo isso. Mas ela não é a origem. Na consciência, uma criança é amor. Não tem por que uma criança gerar uma depressão numa mãe. Mas causou. Se causou, é porque veio alguma coisa lá de trás. Alguma coisa ela está guardando dentro dela. Provavelmente alguma rejeição que ela teve lá de criança, que está manifestando isso agora quando adulto, quando veio tudo isso. Pode falar, Carmen. Mas também tem toda a parte química e hormonal junto da gravidez, que também pode desencadear essa depressão. Sim, sim. Isso é bastante. Sim. Né? Às vezes a pessoa fica até horrorizada com ela mesma, eu também já vi depoimentos e tudo, e fala, não quero sentir isso, né? E está sentindo. Agora, a mais forte realmente é quando chega a realmente matar. Eu também já escutei depoimentos que tiveram que chamar a rede de apoio e afastar a mãe porque estava bem grave mesmo, né? Mas assim, é bem comum ter essa depressão pós-parto pela química, pela própria química. Sim. E pelos hormônios, então, que muda muito. Mas toda essa parte hormonal, a gente pegando na essência, tudo isso vai ajudar a florescer o nosso ego. Tá? Vai fazer com que o nosso ego manifeste de alguma forma. Mas toda doença, todo caso desse estilo tem alguma raiz lá atrás. Tá? Os hormônios alteram, tudo isso é alterado, mas tudo vem de alguma coisa lá atrás. A lei escreveu aí que o corpo é um todo. Exatamente. Tá? Então vem de alguma coisa lá atrás. Tanto que quando a gente continua a ler aqui, ele sai da parte da... Cristo vai desenvolvendo aqui as palavras, ele entra na psique, começando a se manifestar, e ele entra na parte das doenças, que começa a manifestar no corpo. Então, se a gente não cuidar se a gente não cuida da nossa alma, não cuida do nosso espírito, se a gente não começa a acreditar em algo maior, a gente vai começando a se fechar cada vez mais e vai manifestar doença no corpo. Depressão é uma doença, depressão é uma doença da alma. É uma alma que já está doente, já atingiu o corpo, já atingiu o corpo espiritual já. O corpo espiritual já está doente há muito tempo e já começou a manifestar no físico. O físico não tem mais força para lutar contra tudo aquilo. Então tanto que voltando para o exemplo do filme que vai dar para a gente falar, aquele pai foi remoendo tanto na consciência dele tudo aquilo que ele estava vindo tudo aquilo que ele estava fazendo com o filho, que ele fez com a esposa, que ele fez, sei lá como foi a infância dele, que no filme não fala, mas que ele botou um câncer para fora. Ele ficou doente, veio no corpo dele manifestar tudo aquilo, e a doença fez ele se curar. Ele não como já era uma doença avançada, ele não conseguiu se curar fisicamente mais. A depressão é possível uma cura, mas desde que a pessoa consiga achar a raiz de tudo aquilo. Então, tem gente que fala, a depressão não tem cura. Depressão sim, tem cura, mas a cura não está no físico, a cura está na alma. Você tem que curar o que te levou àquilo. E toda doença que se manifesta no físico, sem exceção, vem de algo
que já vem da alma. Tanto que dizem que ninguém perde uma mão à toa, ninguém perde um braço à toa, nada. Mesmo que seja um acidente. O acidente só veio exteriorizar algo que você manifestou. Eu tenho um problema no quadril muito grande de um acidente que eu tive quando eu era adolescente ainda, tinha meus 17 anos, 18 anos eu tinha, quando eu sofri um acidente de carro, que eu quase quebrei o quadril. Um dia eu estava num procedimento que foi feito um processo de limpeza, algumas coisas, foi feito recentemente. E aí foi o irmão da Lei que fez comigo ainda. Ele perguntou: Christian, o teu quadril já você tem um negócio com quadril? Aí eu falei pra ele do acidente, que eu tinha um negócio no quadril tal ainda, né, que eu ainda manifestava. Ele falou: ah, não, mas isso tá tranquilo, isso era algo que você tinha que pagar aqui nessa vida, que é coisa tua do passado. Mas agora você já pagou, tá tudo certo, isso aí você não carrega mais nada. Mas eu tenho a sequela até hoje daquilo. Mas era algo que eu precisava passar, que me afetou o quadril. Então, tudo que a gente manifesta aqui é de algo que a gente fez nessa vida ou em outra. E uma das doenças que eu acho mais espiritual de todas, isso é um achismo, então o câncer, as pessoas que desenvolvem câncer, normalmente elas estão passando por algum processo de mágoa muito forte. E aquilo vai de mágoa, de autopunição muito grande, e aquilo acaba se manifestando com células que vão se distorcer. O câncer, a origem de um câncer, o que é? É uma célula que começa a não fazer sua função direito. E aquilo começa a proliferar para o corpo. Mas para manifestar, para chegar nesse ponto, é porque tua alma está doente. Porque se tua alma estiver limpa, você não vai manifestar nada disso no teu corpo. Tá? Então, a maior parte a maior não, né? Aqui nas cartas ele fala da AIDS, ele fala de todas as doenças. Elas vêm originadas de processos que a gente vem passando, vem do campo emocional. Tanto que ele coloca aqui, com a evolução da tecnologia do conhecimento espiritual científico, e nessa parte, se a gente for ler, ele fala exatamente isso, que é possível prever o que pode acontecer no teu corpo se você tiver numa análise profunda do que está acontecendo com a tua alma, com o teu corpo. E já existe hoje ferramentas que falam que apontam que alguma parte do teu corpo está com esgotamento físico, está com esgotamento espiritual, que já está começando a atingir o físico. Então, se você não trata a causa daquilo, vai manifestar algum tipo de doença em você. Tanto que as curas de Cristo era como? Ele curava a alma da pessoa. Quando vinha aquelas curas, aquilo é física quântica pura. Ele restaurava a vida divina da pessoa. E ele falava o que depois da cura? Vá e não volte a pecar. Ou seja, você está livre, mas se você continuar fazendo a mesma, traduzindo, se você continuar fazendo o mesmo que você fez até hoje, isso tudo vai voltar. Então, por quê? Porque não vem do físico, vem de dentro para fora, vem do corpo espiritual. Qualquer doença manifestada no físico significa que teu corpo espiritual, teu corpo energético já está doente. Pode falar, Marlene. Então vamos lá. Primeiro que eu vou falar é o seguinte, que existe um exame que você pode saber se você tem células, você tem probabilidade de ter câncer. Eu tive câncer de pele, e aí eu perguntei para a pessoa, mas se eu fizer esse exame e me der que eu tenho a probabilidade de ter câncer, existe uma cura para isso, para que isso não continue? Não, você só vai saber que você tem a probabilidade. Agora eu vou viajar na maionese um pouquinho. Por exemplo, o que vocês... eu não sei se nas cartas fala alguma coisa dos animais. Porque os animais são seres de puro amor. Só que eles têm câncer. E aí o que falam as cartas de um animal que ele só te dá amor, ele só veio para te dar amor, ter uma doença espiritual. Hoje, os animais que mais desenvolvem câncer, pelo menos nos estudos, são os cachorros. Tá?
os cachorros hoje eles se humanizaram. Os cachorros eles absorvem as energias das pessoas que estão na casa. Tá? Então, e ele faz isso por puro amor. Então, se o animal manifesta alguma coisa, que ele está manifestando algo que provavelmente, se é uma doença humana, que provavelmente vem dos donos. Tá? Então, aí eles pegam isso para proteger e por isso acabam passando por isso. E os cachorros só têm esse tipo só tem câncer hoje em dia, isso, porque eles estão totalmente humanizados. Os cachorros, todo mundo fala isso, eles passaram de um processo onde eles viviam fora de casa e hoje em dia vivem praticamente dentro de casa. Foi do 8 para o 80. Até o relacionamento homem-animal, homem-cachorro, homem-gato, os animais mais domésticos, eles precisam chegar no meio termo também. Porque ele saiu de um total distrato para um total acolhimento. A gente trata esses animais como humanos, né? Então, não significa que não tem que dar amor, que não pode ficar dentro de casa, não é isso. Mas também eles têm que ter um lado animal. E isso, eu escutei recentemente, a Lê que me mostrou esse vídeo, de uma psicóloga, que ela é psicóloga, ela é consteladora familiar também, e ela se desenvolveu muito nessa parte de animais. Então ela fala muita coisa com relação aos animais. E ela falou sobre isso também. Então vai chegar num ponto de equilíbrio tudo isso, toda essa relação, para que nada disso desenvolva. Mas realmente o que você falou, os animais são puro amor, eles não têm maldade, mas eles absorvem o que tem. Você vê que cachorro de rua tem outros tipos de problema, mas o cachorro de rua não desenvolve câncer. Eles têm outro tipo de problema, que são os maltratos que tem um cachorro de rua. Tá? Que é totalmente errado, totalmente condenável. Mas eles não têm as doenças dos humanos. Por quê? Porque não tem essa proximidade. Ele não tem um dono para chamar de seu, para desenvolver, que possa desenvolver tudo isso. Tá? Mas não seria porque a gente não pega um cachorro de rua para levar no veterinário? Porque a gente também eu, pelo menos, né, penso assim, se eu pegasse esse cachorro de rua, se eu fosse analisar, pode ser que ele tenha o câncer também, só que ele não é levado num veterinário. Concorda? A maioria dos que eu vejo não teve nem tempo, mas assim, eu estou te dando uma explicação do que foi passado para mim, do que foi passado. Assim, eu vou te afirmar 100% isso, eu estou falando algo que eu acredito. Tá? Agora, essa parte hoje do entendimento que eu tive nas cartas, muito forte de tudo isso, e do que eu venho acompanhando quando eu vejo pessoas que procuram a ler e tudo mais, com diversos tipos ninguém procura com uma doença física, é difícil, né? A não ser depressão, ansiedade, essas coisas todas que já são doenças mais emocionais. Mas eu acredito que se você for identificar, por exemplo, uma pessoa tem predisposição para ter. Pode ter predisposição para ter. Agora, se você for entrar numa consulta que vai te consultar o todo e não só a parte física, talvez te aponte até o porquê você tem predisposição para ter. E aí, se você consegue tratar a tua parte emocional, você nunca vai desenvolver aquilo mesmo. Não só a parte física, mas a parte emocional. Tá? Então hoje assim o que eu tenho, isso eu falo do que eu acredito 100%. Qualquer doença tem um fundo que venha de um lado emocional que não está bem cuidado. E se você consegue cuidar disso, você não vai desenvolver. E isso parte também lá do começo das cartas, quando ele fala que todos nós somos seres divinos e devíamos ter saúde, devíamos ter prosperidade, devíamos ter abundância, relacionamentos amorosos, tudo mais. E quando a gente tudo que eu escuto, e eu acredito nisso, seres que são de quinta dimensão, pessoas que já estão mais as civilizações mais evoluídas, a doença não existe. Por quê? Porque não existe os problemas emocionais.
Tá? Então, então a doença não existe. Então o corpo se mantém saudável. Pode falar, Carmen. Eu também acredito bastante nessa teoria de que todas as doenças são psicossomáticas, né? E eu acho também que a maioria das pessoas que tem câncer acaba sendo aquele negócio, aprende pela dor. Elas se renovam, elas têm uma outra visão da vida, é uma oportunidade para elas se reciclarem. E geralmente, quem não se entrega, né, como mesmo aqui diz, uma entidade infeliz define e morre, se a pessoa começa a se entregar, não luta, não quer rever, fazer uma revisão das suas coisas, tal, realmente, né? Claro que tem cânceres agressivos, muito agressivos, quando vai descobrir já é terminal quase. Mas a maioria que eu conheço se reciclou, se melhorou, e levantou e deu a volta por cima e aprendeu muito. Então, e foi ver mesmo lá no fundo qual era a causa e tal. E realmente é muito interessante essa colocação. Assim, a gente vê muitas, hoje em dia, que está acontecendo muito também, são muitas crianças que estão com depressão, tem muito casos de crianças que estão se matando. Mas por que isso acontece? Primeiro, já deve começar lá na origem do nascimento. Depois começa a entrar numa sociedade que por mais que ela está partindo para uma evolução, ela está muito distorcida ainda, nas escolas e tudo mais. E se a alma da criança está gritando ali, porque ela não concorda com tudo aquilo, ela vai se fechando e ela pode vir a provocar tudo isso. Outro dia eu encontrei uma moça que ela estava contando que ela tinha vindo para São Paulo, tinha vindo aqui para Mogi, porque a sobrinha dela, ela ameaçou se matar. E ela estava falando, nossa, era uma menina que você não falava isso, que ela estava sempre sorrindo, sempre feliz, e do nada ela tentou se matar. E aí ela falou que a menina não conseguiu, né? E ela estava conversando com a menina, e aí ela até falou, parece que agora ela tá bem e tal, né? Mas um dia ela perguntou pra menina, como que você tá? A única coisa que a menina falou, sorrindo, ela falava, se as coisas não melhorarem, vai ser muito difícil, tem hora que eu não aguento. Então, porque a alma dela tá sofrendo ali dentro. Se ela não passar por um processo de entendimento do porquê a alma dela tá aqui, a depressão vai aflorar de novo e ela vai vir a manifestar tudo aquilo de novo. Porque a depressão, às vezes, a pessoa que sai do estágio, se ela não está totalmente curada, é o caso da depressão pós-parto. A pessoa ela tem alguma coisa emocional, alguma crença limitante, alguma dor emocional muito lá dentro dela. Quando vem um gatilho, e esse gatilho a gente não sabe porquê, mas um gatilho que faz o teu subconsciente lembrar das coisas lá atrás. E aí ele manifesta tudo aquilo agora. Então, não é que aquele gatilho só fez manifestar tudo isso de novo. Vocês falaram do filme do bebê Rena, provavelmente que falou que o ciclo ia se repetir no final ali. É aquilo, algum gatilho que vem que faz com que o processo repita totalmente, né? Tem pessoas que nunca dão certo na vida. Começa financeiramente falando, que estão indo, de repente algo acontece, pum. Aí ela começa, vai do nada, bum. Vai do nada, bum. Por quê? Porque tem algum gatilho, alguma coisa que precisa ser tratada, que aí no caso é relação com dinheiro, que impede ela de prosperar. Então, mas tem alguma coisa lá atrás que vai impedir ela, que enquanto ela não tratar e não curar daquilo, ela não vai conseguir manifestar isso na vida dela. Então isso serve para todas as áreas da vida. Enquanto a pessoa não tratar, e por isso que Cristo deixa muito claro aqui pra gente. Por isso que eu até deixei aquela parte pro final, porque a parte final é a parte da libertação, que a gente ia começar a ler, né? Porque aqui ele está indo na parte que a gente começa a se questionar, né? E a psique começa a falar para se manifestar. Se a pessoa não entrar num processo de ela querer curar de verdade a alma dela,
de curar essas emoções, de limpar tudo isso, vai estar sempre nesse mesmo problema. Então, então assim, quando ele fala aquele exercício de purificação da consciência que ele dá na carta 6, aquilo é um ponto que você precisa trazer, mas para isso você precisa saber por que você está manifestando. Por que eu estou manifestando isso na minha vida? E a maioria não consegue fazer isso sozinho. Raras são as pessoas que vão conseguir passar por esse processo sozinho. A maioria vai precisar de ajuda de um terapeuta, de alguma terapia para poder fazer com que ela entenda a raiz do problema. E uma vez que você entende a raiz do problema, é onde você tem a possibilidade de curar. E aí você pode curar com técnicas energéticas, com meditação, do jeito que for. Mas você sabe a raiz do problema e te abre a possibilidade de cura. E é onde que é o que Cristo falou bastante aqui nessa parte de tudo isso. Quando ele fala aqui da evolução da tecnologia, que vão vir técnicas. Esse livro foi escrito as cartas foram escritas em 2001, começou em 2001, foi até 2003 mais ou menos. Já fazem 20 anos. Hoje já existem algumas técnicas que te mostram da onde está vindo a origem do problema para você poder começar a tratar. E se você continua, insiste e persiste para que aquilo seja curado, é onde você começa a manifestar. Então, no exemplo daquele pai do filme, ele começou a dar tanta importância, ele percebeu o que ele começou a dar importância não só para ele, mas ele começou a olhar os outros de uma maneira diferente. Ele começou a ver a maneira como ele agia com os outros, ele mudou o tratamento com os outros, ele colocou tudo em pé de igualdade, digamos assim. O que é pé de igualdade? Eu tenho que tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Aí eu coloquei tudo em pé de igualdade. Então você começa a mudar o seu ser e purificar o teu passado, que é como ele fala aqui nas cartas. Eu sou, que é o que falou nessa carta, né? Eu sou eu lhes trouxe a verdade, mostrei o caminho para você ter uma vida abundante, as verdades da existência, as leis que é como você deve viver. Eu te mostrei o caminho para você, que foi como eu vivi, e o caminho para você purificar a tua consciência, para que você tenha a vida abundante. Se você, a partir de hoje, começa a viver sem trazer novos karmas, digamos assim, sem prejudicar mais ninguém, trazendo uma vida, não só não prejudicando, como fazendo bem para a sociedade, e purificando a tua consciência do seu passado, você vai resgatar, você vai limpando o seu ego e deixando a sua psique e sua alma florescer. E aí você consegue ter a vida abundante e vai florescer a abundância em todas as áreas da sua vida. Você queria falar alguma coisa, Di? Não? Pode falar, Marleninha. Cris, você vai acabar me expulsando desse grupo, né? Que eu crio muita polêmica. Mas assim, a pergunta, a alma que é a chama divina, a doença da alma é o que a gente chama da depressão. A alma cria uma doença. Existe doença da alma ou é essa depressão que a gente fala? Eu acho que a doença da alma não foi uma expressão boa pelo que ele quer dizer de alma, que a alma é a chama divina. Quando a gente fala o que está doente, quando o nosso corpo emocional está doente, nós temos, lembra dos corpos, dos 7 corpos, tem os 4, que é o que são terrenos, digamos assim, né? O corpo físico, o energético, o emocional e o mental. Se você tem muitas emoções, teu corpo emocional está totalmente doente, vai deixar teu corpo mental doente e vai trazer isso para o físico. O que é a depressão? É um corpo mental extremamente doente, por emoções que vieram lá do passado. Esse corpo emocional está trazendo coisas começa a manifestar na mente, porque a mente é como pensa. Então, quando chegou na depressão, a pessoa ela quer se matar, ela quer se encolher, ela quer matar alguém, não importa como a depressão agiu. Mas é por quê? Porque está vindo e já está tudo doente ali. Então a mente está doente já. E aí o corpo energético começa a manifestar, as energias estão negativas e vai manifestar isso para o físico. A depressão nada mais é do que os teus corpos estão doentes e começou a manifestar no físico.
Então o teu físico já não quer mais viver, ele quer se esconder. Então, ou no caso, quer matar quem está fazendo ele ficar doente, no caso de querer matar um bebê, porque ele está botando a culpa no bebê que fez tudo aquilo. Como uma pessoa depressiva pode matar alguém porque a causa da depressão dele, ele está pondo a culpa em alguém. Então ela está exteriorizando e transferindo a culpa para um terceiro. Mas quem está doente é ela, quem precisa de tratamento é ela. E é de algo que ela carrega lá do passado, que ela tem condição de curar, desde que ela saiba o porquê, desde que ela saiba o que está doente. Até aqui, ó, quando ele comenta, naturalmente não, a verdade sobre o estado espiritual do homem interior será claramente revelada e constituirá a base segura para a necessária instrução espiritual e meditativa e para o trabalho mental a ser feito para que o homem possa recuperar a saúde, a vitalidade, as perspectivas e metas, assim como uma capacidade mais profunda para o amor incondicional. Naturalmente, não se utilizarão mais os medicamentos para elevar as radiações de consciência do sofredor, uma vez que o esgotamento da vida divina, a energia da alma, é o responsável pela enfermidade. A ele ou ela será ensinado como elevar as frequências vibracionais da área afetada do corpo de maneira sistemática e deliberada e como lidar com as circunstâncias pessoais que causam mal-estar psicológico e esgotamento da energia da alma. O paciente também será consideravelmente auxiliado pelo influxo de energia divina nas mãos daqueles que são verdadeiros canais de pura vida espiritual. Com os procedimentos de revitalização, as novas percepções e o controle dos impulsos egocêntricos, a condição física se restabelecerá rapidamente em poucos dias, se não for imediatamente. Então, quando você descobre a causa e vai a fundo para tratar isso daí mesmo, você consegue ir melhorando. Você quebra, no exercício de reprogramação mental, que é o que a purificação da consciência você começa a quebrar os elos com o passado. Quando você quebra os elos com o passado e você entra num processo realmente de perdão e auto-perdão, que é perdoar tudo aquilo que fizeram para você. Porque primeiro você tem que tomar consciência do que é. Aí você tem que entrar num processo de perdão e de auto-perdão. E aí depois que você entrou no perdão e no auto-perdão, você tem que quebrar esses elos com o passado. De falar para você mesmo, peraí, eu não sou aquilo lá. Eu não sou aquela pessoa que tomou aquelas pancadas lá no passado. Eu sou muito mais do que isso. Eu posso fazer minha vida diferente daqui para frente. Isso é o racional falando. Eu posso fazer minha vida diferente daqui para frente. Eu quebro esses elos com o passado. Eu não vou mais repetir tudo isso. Então quando você consegue quebrar esses elos, mas isso não vem de forma consciente, isso vem de forma meditativa, isso vem de forma energética, porque esse elo ele é energético, ele não é mental. Se fosse só mental, seria mais fácil de quebrar. Mas tem uma parte energética que precisa ser quebrada, e quando quebra isso, é onde você abre o espaço para você fazer a vida que você quer, para você reconstruir tudo aquilo. Então, se você quer saúde plena, se imaginar com um corpo saudável. Lembra quando Cristo fala, se você está doente, não fica pensando na doença na hora que você está pedindo para Deus. Se agradeça pelo corpo saudável que você tem. Então você quebra o elo com a doença e começa a manifestar o seu corpo saudável. Você começa a acreditar que você tem isso dentro de você, um corpo saudável. E o processo de cura começa a vir de dentro para fora e você começa a manifestar tudo isso. Isso vale não só para a saúde, isso vale para tudo. Isso vale para dinheiro, isso vale para trabalho, isso vale para relacionamento, isso vale para todas as áreas da vida. Quebra os elos com o passado, que é a purificação da consciência, e você consegue fazer uma coisa nova daqui para frente com a consciência que você adquiriu. É você não se permitir mais cometer os mesmos erros e não permitir mais ninguém fazer isso com você. É a nova consciência que você adquiriu. Quem quer mais perguntar, vamos. Não vai dar pra gente ler a parte final. A parte final vai ficar para a semana que vem. Alguém queria
falar mais alguma coisa. Mas então, bom, só para a gente fazer um resumo. Começa lá no processo do nascimento, lembra? Quando começa nas vibrações espirituais, começa nas vibrações do pai e da mãe. Aí vem a criança, que vem com a chama, e o ego começa a manifestar. Quanto mais doente for o relacionamento pai-mãe, mais doente vai ser o ego dessa criança envolvendo aquela chama divina. E mais difícil vai ser para ela manifestar. Mas ela vai ter a possibilidade na vida de manifestar isso. Porque a psique vai estar sempre falando para ela o que é certo, o que é certo, o que é certo, como ela deveria agir. E aí isso vai isso vai trazendo a consciência até a hora que ela fala, peraí, eu não aguento mais sofrer desse jeito. O que eu faço para me curar? E aí é onde começa a vir o processo de cura, que é quando que vem as perguntas que ele fala, como começou a vida, existe Deus, se existe um universo tão maravilhoso, por que minha vida não é maravilhosa? E você começa a questionar qual é o propósito de tudo isso. Então, quando você começa a se questionar, você está startando um processo de cura. E aí cabe a você mergulhar fundo nesse processo ou não. Eu acredito que todos que começaram e estão continuando nesse grupo de estudo, porque tinham muitas perguntas para ser respondidas, que estavam fazendo ou com relação a Deus, ao externo, ou com relação a elas mesmas. E estão vindo nesse processo. Então cabe a cada um, né, que é como Cristo sempre fala aqui nas cartas, é a nossa vivência, o quanto a gente está levando a sério esse nosso processo de cura e esse nosso processo de purificação, e para que a gente atinja a plenitude do que a gente quer, né? E é o que eu falo e repito, quando eu falei já acho que lá atrás, quando eu comecei a ler as cartas, eu parecia uma criança que estava lendo um brinquedo novo, e eu acreditei que eu podia ser o mestre de mim mesmo, eu podia ter essa automaestria. Não consegui isso ainda, ainda estou em processo de cura, tem coisas que eu ainda estou curando muito forte, mas quando eu me comparo com 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás, que é quando eu comecei a ler as cartas, eu vejo que muitas coisas evoluíram, muitas coisas mudaram. Mas ainda tem detalhes que precisam mudar, coisas que eu ainda manifesto que eu não queria manifestar. Mas cada vez que eu manifesto, eu tenho consciência do que é. Cabe a mim mergulhar fundo e querer me liberar de tudo isso. E cabe a mim querer... Ah, tá. Já respondo já, Lê. Cabe a mim querer me recuperar, me curar. Então, e é aquilo que cada um sabe quais são os seus processos, quais são suas dores, quais são os seus dilemas, e cabe a cada um exercitar para poder florescer esse ser divino que existe dentro de cada um de nós. E a Lê perguntou dos animais, né, Lê, deixa eu ver, até abrir aqui as mensagens para ver a pergunta de novo. As cartas falam sobre a nossa alimentação, sobre nossos irmãos animais. As cartas, elas não chegam a mencionar isso, tá? Aí eu vou falar do que muita gente fala com relação a isso, né? A maneira hoje como a humanidade... o problema da carne não é você comer a carne. O problema hoje da carne é como o animal é tratado no momento do abate, é como ele é criado com sofrimento. Isso é um karma que a humanidade carrega e que ela precisa curar, tá? Porque assim, tem pessoas que eu conheço que são extremamente espiritualmente elevadas que ainda comem carne. A questão é o respeito com que ela faz isso. Tá? Então é muito mais a consciência que você tem, porque o nosso corpo ele ainda carrega algumas coisas de querer comer carne, né? Embora já seja provado cientificamente que o homem, embora ele precisa de proteína, ele não precisa da proteína animal. Senão, quem fosse vegetariano ou vegano não conseguiria viver sem comer carne. Mas parte muito mais da consciência que cada um tem que ter com relação a tudo isso.
né? No futuro nós não comeremos carne, né? Isso num futuro distante. Mas ainda hoje tem muitas pessoas que precisam e não é isso que define você ser mais espiritualizado ou não. É muito mais o respeito que você tem com tudo isso. Mas infelizmente a carne que chega na nossa mesa é fruto de muito sofrimento dos animais. E isso é uma coisa que vai ser, é um karma que precisa ser quebrado e que vai ao longo do tempo tá cortando, né? Tá? Então então a gente tem que tomar muito cuidado com os radicalismos, né? Eu sei que você não perguntou dessa forma, mas a gente tem que tomar todo radicalismo ele carrega um julgamento por trás. Então a gente não pode julgar quem faz, a gente tem que aprender a entender e compreender os atos de cada um, né? Independente, para não entrar numa onda de julgamento, que é uma coisa muito difícil de fazer, digamos assim, né? É inerente, acho que até na carta 8 ele fala, é inerente ao ser humano julgar, né? Mas a gente tem que aprender a julgar o ato e não a pessoa. Então e é muito difícil a gente separar o ato da pessoa, mas a gente tem que aprender a julgar o ato e entender que aquela pessoa, existe um ser divino ali dentro que precisa evoluir e que ele precisa, quem comete um ato, ele é o mais doente de todos, ele é quem mais precisa de cura. O estuprador, ele comete um ato hediondo, ele é quem mais precisa de cura. Tá? Isso eu não estou falando para a gente ter pena do estuprador, não. Ele tem que sofrer as consequências das leis humanas e ele vai sofrer as consequências da lei de causa e efeito normal. Mas até dentro dele existe uma chama divina. Ele é um ser doente e a hora que ele tomar consciência do que ele faz, o sofrimento que vai vir dali vai ser mais do que muito pior do que tudo aquilo que qualquer ser humano pode fazer, porque a autopunição é a pior de todas, né? Nós somos os maiores julgadores de nós mesmos, né? Então isso a gente é quem mais se pune. Então quando a pessoa toma consciência da dor que causou nos outros, que é exatamente o final da carta 7 que a gente vai falar na semana que vem, é onde a gente entra num processo muito complicado, que muitas pessoas não conseguem suportar a dor que causaram nos outros e vão sofrer as consequências disso, e ela mesma acaba se punindo, né? Então é isso. Gente, vamos então finalizar? Eu queria agora, a gente tem ainda 10 minutinhos, né, para a gente fazer uma meditação forte. Eu acho que a gente estamos vivendo aí uma crise humanitária muito grande lá no sul, né, com tudo que está acontecendo naquela enchente. E eu sei que problemas estão acontecendo no mundo todo, mas eu acho que a gente pode fazer uma meditação hoje, uma corrente forte aí de meditação, enviando energias de cura, energias de paz, né? Energias de sabedoria, que seja, né? Para aquelas pessoas que estão passando por toda aquela situação triste ali, né? A gente não sabe por que elas estão passando, não sabe por que aconteceu, mas as pessoas que estão ali estão em sofrimento, então acho que é o momento da gente. A gente não pode fazer muita coisa, né, fisicamente falando, mas a gente pode mandar as nossas energias para essas pessoas, para que possam ter força para cura, para sabedoria, para que elas possam manifestar tudo isso, né? Então vamos silenciar agora, fechar nossos olhos, para que a gente possa fazer aqui uma corrente de cura, de oração para todas essas pessoas que estão em sofrimento lá no sul do país.
respirando fundo. Aos pouquinhos vamos voltando, cada um no seu tempo. E é isso, gente. Mais um dia. Semana que Mais vem um finalizamos dia. a carta 7. Alguém queria falar? Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Gratidão. Carmen. Valeu, gente. Até. 6. Até segunda. Até segunda. Boa semana para vocês. Valeu, gente. Tchau.